Capítulo 7. A viagem do Senhor pelo sul da Índia. E seu Amrita Pravarabhasya Srila Bhaktivinoda Thakur resume o 7º capítulo como segue. Sri Chaitanya Mahaprabhu citou a ordem de vida renunciada no mês de Magha, janeiro e fevereiro, e foi a Jagannatha Puri no mês de Falguna, fevereiro e março. Participou do festival de Dola Yatra durante o mês de Falguna e no mês de Chaitra libertou Sarvabhauma Bhattacharya. Durante o mês de Vaishakha, passou a viajar pelo sul da Índia. Ao sugerir que viajaria pelo sul da Índia sozinho, Shri Nityananda Prabhu deu-lhe um brahmana de ajudante chamado Krishnadasa. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu estava para começar sua viagem, Sarvabhauma Bhattacharya deu-lhe 4 jogos de roupa e pediu-lhe que se encontrasse com Ramananda Rai, o qual na época residia às margens do rio Godavari. Juntamente com outros devotos, Nityananda Prabhu acompanhou o Senhor até Alalanata, mas ali o Senhor Chaitanya deixou a todos para trás e seguiu em frente com o Brahmana Krishnadasa. O Senhor começou a cantar o mantra Krishna, 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 Hare. Em todas as aldeias onde pernoitava, sempre que alguém vinha vê-lo em seu albergue, o Senhor implorava-lhe que pregasse o movimento para a consciência de Krishna. Após ensinar o povo de uma aldeia, o Senhor prosseguia para outras aldeias para aumentar o número de devotos. Dessa maneira, finalmente ele chegou a Kurmastana. Enquanto esteve ali, concedeu sua misericórdia motivada a um Brahmana chamado Kurma e curou outro Brahmana chamado Vasudeva, que sofria de lepra. Após curar este Brahmana leproso, Sri Chaitanya Mahaprabhu recebeu o título de Vasudeva Amrita Prada, que significa aquele que concedeu o néctar ao leproso Vasudeva. Verso 1. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, sendo muito compassivo para com um Brahmana chamado Vasudeva, curou-o da lepra. Transformou-o num belo homem satisfeito com o serviço devocional. Presto minhas respeitosas reverências ao glorioso Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 2. Todas as glórias ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Todas as glórias ao Senhor Nityananda Prabhu. Todas as glórias a Advaitacharya e todas as glórias aos devotos do Senhor Chaitanya. Verso 3. Após libertar Sarvabhauma Bhattacharya, o Senhor desejou ir pregar no sul da Índia. Verso 4. Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou a ordem renunciada durante a quinzena da lua crescente do mês de Magha. Durante o mês seguinte, Falguna, ele foi para Jagannatha Puri e residiu lá. Verso 5. Ao final do mês de Falguna, presenciou a cerimônia de Dola Yatra e nessa ocasião, em seu costumeiro amor estático por Deus, cantou e dançou de diversas maneiras. Verso 6. Durante o mês de Chaitra, enquanto vivia em Jagannatha Puri, o Senhor libertou Sarvabhauma Bhattacharya e no começo do mês seguinte, Vaishakha, decidiu ir para o sul da Índia. Versos 7 e 8. Sri Chaitanya Mahaprabhu convocou uma reunião de todos os seus devotos e, segurando-os pelas mãos, informou-lhes humildemente: Todos vós sois mais queridos para mim do que minha vida. Posso abandonar minha vida, porém me é muito difícil abandonar-vos. Verso 9. Sois todos meus amigos e cumpristes adequadamente os deveres de amigos ao trazer-me aqui para Jagannatha Puri e dar-me a oportunidade de ver o Senhor Jagannatha no templo. Verso 10. Agora imploro de todos vós uma pequena caridade. Por favor, dai-me permissão de partir para uma viagem pelo sul da Índia. Verso 11. Irei em busca de Vishvarupa. Por favor, perdoai-me, mas quero ir sozinho. Não desejo levar ninguém comigo. Verso 12. Queridos amigos, até que eu regresse de Setubanda, todos vós deveis permanecer em Jagannatha Puri. Verso 13. Sendo onisciente, Sri Chaitanya Mahaprabhu sabia que Vishvarupa já falecera, entretanto necessitava fingir-se de ignorante para poder ir ao sul da Índia e libertar o povo de lá. Verso 14. Ao ouvirem essa mensagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos os devotos ficaram muito tristes e permaneceram calados com rostos taciturnos. Verso 15. Nityananda Prabhu disse então: Como é possível ir sozinho? Quem pode tolerar isso? Verso 16. Que um ou dois de nós te acompanhem, caso contrário, poderás cair nas garras de salteadores e patifes ao longo do caminho. Escolhe quem desejares, mas 2 pessoas devem ir contigo. Verso 17. Na verdade, conheço todos os caminhos para os diferentes lugares de peregrinação no sul da Índia. Basta me ordenares que irei contigo.
Verso 18. O Senhor replicou: sou um mero dançarino e tu és o titereiro. Conforme moveres os fios para fazer-me dançar, assim dançarei. Verso 19. Após aceitar a ordem de Sannyasa, decidi ir para Vrindavana, mas ao invés disso, levaste-me para a casa de Adwaita Prabhu. Verso 20. A caminho de Jagannatha Puri, quebraste meu bastão de sannyasa. Sei que todos vós tendes muita afeição por mim, mas tais coisas perturbam minhas atividades. Verso 21. Jagadananda quer que eu desfrute de gozo dos sentidos e por temor faço tudo o que ele me diz. Verso 22. Se eu às vezes faço algo contra seu desejo, de raiva, ele fica 3 dias sem falar comigo. Verso 23. Por ser um sannyasi, é meu dever deitar-me no chão e tomar banho 3 vezes ao dia, mesmo durante o inverno. Mas Mukunda fica muito triste ao ver minhas rigorosas austeridades. Verso 24. Naturalmente, Mukunda não diz nada, mas eu sei que ele fica muito triste interiormente, e ao vê-lo triste, eu fico duplamente infeliz. Verso 25. Apesar de eu estar na ordem de vida renunciada e Damodara ser um brahmachari, ele ainda assim mantém uma vara em uma sua mão para me educar. Verso 26. Segundo Damodara, ainda sou um neófito quanto à etiqueta social. Portanto, ele não gosta de minha natureza independente. Verso 27. Damodara, Pandita e outros são mais avançados em receber a misericórdia do Senhor Krishna. Portanto, são independentes da opinião pública. Sendo assim, eles querem que eu desfrute de gozo dos sentidos, muito embora isso seja contrário à ética. Porém, como sou um pobre sannyasi, não posso abandonar os deveres de ordem renunciada e por isso sigo-os estritamente. Verso 28. Portanto, todos vós deveis ficar aqui em Nilatila por alguns dias enquanto eu viajo sozinho pelos lugares sagrados de peregrinação. Verso 29. Na verdade, são as boas qualidades de todos os devotos do Senhor que o controlam. Fingindo atribuir falhas, ele saboreia todas essas qualidades. Verso 30. Ninguém pode descrever adequadamente a afeição do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu por seus devotos. Ele sempre tolerava toda espécie de infelicidade pessoal resultante de ter aceitado a ordem de vida renunciada. Verso 31. Às vezes os princípios regulativos observados por Chaitanya Mahaprabhu eram intoleráveis, e isso afetava imensamente todos os devotos. Apesar de observar estritamente os princípios regulativos, Chaitanya Mahaprabhu não podia tolerar a tristeza sentida por seus devotos. Verso 32. Portanto, para impedi-los de acompanhá-lo e ficarem infelizes, Sri Chaitanya Mahaprabhu declarou que as boas qualidades deles eram defeitos. O Senhor desejava viajar por todos os lugares de peregrinação sozinho e observar estritamente os deveres da ordem renunciada. Verso 33. Então 4 devotos insistiram humildemente que iriam com o Senhor. Porém, Chaitanya Mahaprabhu, por ser a suprema personalidade independente, não aceitou o pedido deles. Verso 34. Em seguida, o Sr. Nityananda disse: qualquer que seja a tua ordem, esse é o meu dever, não importando o que resulte em felicidade ou infelicidade. Verso 35. Não obstante, ainda assim faço-te um pedido. Por favor, considera-o. Caso o aches apropriado, por favor, aceita-o. Verso 36. Deves levar contigo uma tanga, roupas externas e um pote d'água. Não deves levar nada mais além disso. Verso 37. Como tuas 2 mãos estarão sempre ocupadas em cantar e contar os santos nomes, como serás capaz de carregar o pote d'água e as roupas externas? Verso 38. Ao caíres inconsciente em amor estático por Deus ao longo do caminho, quem protegerá teus pertences? O pote d'água, as roupas e assim por diante? Verso 39. Sri Nityananda Prabhu prosseguiu: eis aqui um brahmana simples chamado Krishna Dasa. Por favor, aceita-o e leva-o contigo. Esse é o meu pedido. Verso 40. Ele carregará teu pote d'água e tuas roupas. Podes fazer tudo o que desejares. Ele não dirá uma palavra. Verso 41. Aceitando o pedido do Sr. Nityananda Prabhu, o Sr. Chaitanya levou todos os seus devotos à casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Verso 42. Assim que eles entraram na casa de Sarvabhauma Bhattacharya, esse prestou reverências ao Senhor e ofereceu-lhe um lugar para sentar.
Após fazer todos os demais sentarem-se, Bhattacharya sentou-se também. Verso 43. Após discorrerem sobre os diversos tópicos do Sr. Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu informou a Sarvabhauma Bhattacharya: vim à tua residência só para receber tuas ordens. Verso 44. Meu irmão mais velho, Vishvarupa, tomou sannyasa e foi para o sul da Índia. Agora devo ir em busca dele. Verso 45. Por favor, permite-me ir, pois devo peregrinar pelo sul da Índia. Com tua permissão, logo retornarei muito satisfeito. Verso 46. Ao ouvir isso, Sarvabhauma Bhattacharya ficou muito perturbado. Agarrando os pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, replicou pesarosamente. Verso 47. Após muitos nascimentos, devido a alguma atividade piedosa, obtive tua associação. Agora a providência está rompendo com essa inestimável associação. Verso 48. Se um raio caísse sobre minha cabeça, ou se meu filho morresse, eu poderia tolerar isso. Mas não posso suportar a tristeza de separar-me de ti. Verso 49. Meu querido Senhor, és a suprema personalidade de Deus independente, com certeza partirás. Sei disso. Ainda assim peço-te que fiques aqui por mais alguns dias para eu poder ver teus pés de lótus. Verso 50. Após ouvir Sarvabhauma Bhattacharya, Chaitanya Mahaprabhu cedeu a seu pedido, permanecendo alguns dias mais antes de partir. Verso 51. O Bhattacharya avidamente convidou o Sr. Chaitanya Mahaprabhu a hospedar-se em sua casa e alimentou-o muito bem. Verso 52. A esposa do Bhattacharya, cujo nome era Satimata, a mãe de Sati, cozinhou para eles. As narrações desses passatempos são muito maravilhosos. Verso 53. Mais tarde falarei sobre isso em pormenores, mas por agora desejo descrever a viagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu ao sul da Índia. Verso 54. Após permanecer 5 dias na casa de Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente pediu-lhe autorização para dirigir-se ao sul da Índia. Verso 55. Após receber a permissão de Bhattacharya, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu foi visitar o Sr. Jagannatha no templo, levando Bhattacharya consigo. Verso 56. Ao ver o Sr. Jagannatha, Sri Chaitanya Mahaprabhu também rogou sua permissão. Então, imediatamente, o sacerdote deu praçada e uma guirlanda ao Sr. Chaitanya. Verso 57. Assim, ao receber a permissão do Sr. Jagannatha sob a forma de uma guirlanda, Sri Chaitanya Mahaprabhu prestou-lhe reverências e, com grande júbilo, preparou-se para partir rumo ao sul da Índia. Verso 58. Acompanhado por seus associados pessoais e por Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu circunambulou o altar de Jagannatha. Então, o Senhor partiu para sua viagem pelo sul da Índia. Verso 59. Enquanto o Senhor trilhava o caminho rumo a Lalanatha, que se localizava à beira-mar, Sarvabhauma Bhattacharya deu as seguintes ordens a Gopinathacharya. Verso 60. Traze os 4 jogos de tangas e roupas externas que guardo em casa, e também alguma praçada do Sr. Jagannatha. Podes carregar essas coisas com a ajuda de um brahmana. Verso 61. Enquanto o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu partia, Sarvabhauma Bhattacharya submeteu o seguinte a seus pés de lótus. Meu Senhor, tenho um pedido final, o qual espero que bondosamente satisfaças. Verso 62. Na cidade de Vidyanagara, às margens do Godavari, há um responsável funcionário do governo chamado Ramananda Roy. Verso 63. Por favor, não o menosprezes, considerando-o pertencente a uma família de Shudras ocupada em atividades materiais. Peço-te que te encontres com ele sem falta. Verso 64. Sarvabhauma Bhattacharya prosseguiu. Ramananda Roy é uma pessoa digna de associar-se contigo. Nenhum outro devoto pode comparar-se a ele no conhecimento das doçuras transcendentais. Verso 65. Ele é um acadêmico muito erudito, bem como um entendido nas doçuras devocionais. Na verdade, ele é muito elevado, e se conversares com ele, verás como ele é glorioso. Verso 66. Ao falar pela primeira vez com Ramananda Roy, não pude compreender que suas conversas e esforços eram todos transcendentalmente incomuns. Caçoei dele simplesmente porque era um Vaishnava.
Verso 67. O Bhattacharya disse: por tua misericórdia, posso agora entender a verdade sobre Ramananda Rai. Ao conversares com ele, também reconhecerás sua grandeza. Verso 68. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou o pedido feito por Sarvabhauma Bhattacharya de que se encontrasse com Ramananda Rai. Ao despedir-se dele, o Senhor abraçou-o. Verso 69. Sri Chaitanya Mahaprabhu pediu ao Bhattacharya que o abençoasse ao mesmo tempo em que o Bhattacharya se ocupava no serviço devocional ao Senhor Krishna em casa. O Senhor desejava regressar novamente, pela misericórdia dele, a Jagannatha Puri. Verso 70. Ao dizer isso, Sri Chaitanya Mahaprabhu partiu em sua jornada e imediatamente Sarvabhauma Bhattacharya desmaiou, caindo ao chão. Verso 71. Embora Sarvabhauma Bhattacharya tivesse desmaiado, Sri Chaitanya Mahaprabhu não reparou nele. Pelo contrário, partiu rapidamente. Quem pode entender a mente e a intenção de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Verso 72. Essa é a natureza da mente de uma personalidade incomum. Às vezes é suave como uma flor, mas outras vezes dura como um raio. Verso 73. Os corações daqueles que estão acima do comportamento comum às vezes são mais duros que um raio e às vezes mais suaves que uma flor. Como podem tais contradições conciliar-se em grandes personalidades? Verso 74. O Sr. Nityananda Prabhu ergueu Sarvabhauma Bhattacharya e com a ajuda de seus homens levou-o até sua casa. Verso 75. Imediatamente todos os devotos vieram e compartilharam da companhia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Em seguida, Gopinathacharya veio, trazendo as vestes e a praçada. Verso 76. Todos os devotos acompanharam Sri Chaitanya Mahaprabhu até um local conhecido como Lalanatha. Lá todos prestaram-lhe respeitos e ofereceram-lhe diversas orações. Verso 77. Em grande êxtase, Sri Chaitanya Mahaprabhu dançou e cantou por algum tempo. De fato, todos os vizinhos vieram vê-lo. Verso 78. Todos puseram-se a bradar o santo nome do Sr. Hari em torno de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que também é conhecido como Gaura Hari. Imerso em seu costumeiro êxtase do amor, o Sr. Chaitanya dançou entre eles. Verso 79. O corpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu era naturalmente muito belo. Era como ouro derretido, revestido de roupa açafroada. Na verdade, ele ficava belíssimo por ornamentar-se com os sintomas do êxtase, que fazia seu cabelo arrepiar-se, lágrimas jorrarem de seus olhos e produzirem-se tremores e transpiração por todo o seu corpo. Verso 80. Todos os presentes ficaram pasmos ao ver a dança e as transformações corpóreas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quem quer que ele chegasse não mais desejava voltar para casa. Verso 81. Todos, incluindo as crianças, os velhos e as mulheres, começaram a dançar e a cantar os santos nomes de Shri Krishna e Gopala. Dessa maneira, todos flutuaram no oceano de amor a Deus. Verso 82. Vendo o canto e a dança do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, o Sr. Nityananda predisse que mais tarde haveria dança e canto em todas as aldeias. Verso 83. Ao ver que estava ficando tarde, o Sr. Nityananda Prabhu, o mestre espiritual, inventou um meio de dispersar a multidão. Verso 84. Quando o Sr. Nityananda Prabhu levou Sri Chaitanya Mahaprabhu para almoçar ao meio-dia, todos vieram correndo, pondo-se ao redor deles. Verso 85. Após terminar seus banhos, eles retornaram ao templo ao meio-dia. Permitindo a entrada de seus próprios homens, Sri Nityananda Prabhu fechou a porta que dava para a rua. Verso 86. Então Gopinathacharya trouxe praçada para os dois senhores comerem, e após esses comerem, os restos do alimento foram distribuídos entre todos os devotos. Verso 87. Ao ouvirem falar disso, todas as pessoas aproximaram-se da porta do templo e começaram a cantar o santo nome, Hari, Hari. Produziram assim um clamor estrondoso. Verso 88. Depois do almoço, Sri Chaitanya Mahaprabhu fê-los abrir a porta. Dessa maneira, com grande prazer, todos tiveram audiência com ele. Verso 89. As pessoas iam e vinham até a noite. Todas elas tornaram-se devotos Vaishnavas e começaram a cantar e dançar. Verso 90.
Então Sri Chaitanya Mahaprabhu passou a noite naquele local e, com grande prazer, conversou sobre os passatempos do Senhor Krishna. Verso 91. Na manhã seguinte, após tomar seu banho, Sri Chaitanya Mahaprabhu partiu em sua jornada rumo ao sul da Índia. Despediu-se dos devotos, abraçando-os. Verso 92. Embora todos eles caíssem ao chão inconscientes, o Senhor não se voltou para vê-los, mas prosseguiu em frente. Verso 93. Ficando muito perturbado pela saudade, o Senhor prosseguia infeliz. Seu servo Krishnadasa, que carregava seu pote d'água, seguia atrás. Verso 94. Todos os devotos permaneceram ali e jejuaram, mas no dia seguinte todos voltaram tristes para Jagannatha Puri. Verso 95. Quase como um leão louco, o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu seguia em sua jornada saturado de amor estático e realizando Sankirtana, cantando os nomes de Krishna da seguinte forma. Verso 96. O Senhor cantava: Krishna, 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 He. Krishna, 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 He. Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, 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 Pahimam. Isto é, o Senhor Krishna, por favor, protege-me e mantém-me. Ele também cantava: Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rakshamam. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. Isso é, ó Senhor Rama, descendente do rei Raghu, por favor, protege-me. Ó Krishna, ó Keshava, matador do demônio Keshi, por favor, mantém-me. Verso 97. Cantando esse verso, o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, conhecido como Gaura Hari, seguia seu caminho. Assim que via alguém, pedia-lhe que cantasse Hari, Hari. Verso 98. Quem quer que ouvisse o Sr. Chaitanya Mahaprabhu cantar Hari Hari, também cantava o santo nome do Sr. Hari Krishna. Dessa maneira, todos seguiam o Senhor muito ansiosos por vê-lo. Verso 99. Passado algum tempo, o Senhor abraçava essas pessoas e as mandava de volta para casa, após dotá-las de potência espiritual. Verso 100. Sendo assim dotados de poder, eles retornavam às suas próprias aldeias, sempre cantando o santo nome de Krishna e às vezes dando gargalhadas, chorando e dançando. Verso 101. Essas pessoas dotadas de poder costumavam pedir a qualquer pessoa, a quem quer que avistassem, que cantassem o santo nome de Krishna. Dessa maneira, todos os aldeões também se tornavam devotos da Suprema Personalidade de Deus. Verso 102. Pelo simples fato de verem tais indivíduos dotados de poder, pessoas de diversas aldeias passavam a ser como eles pela misericórdia de seus olhares. Verso 103. Regressando às suas aldeias, esses indivíduos também convertiam outros em devotos. Quando outros vinham ver esses devotos, também convertiam-se. Verso 104. Dessa maneira, à medida que tais homens iam de aldeia em aldeia, todas as pessoas do sul da Índia tornaram-se devotos. Verso 105. Assim, ao passarem pelo Senhor em sua jornada e serem abraçados por ele, muitas centenas de pessoas tornaram-se Vaishnavas. Verso 106. Em todas as aldeias onde Sri Chaitanya Mahaprabhu hospedava-se e aceitava doações, muitas pessoas vinham vê-lo. Verso 107. Pela misericórdia do Senhor Supremo, Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos tornaram-se devotos de primeira classe. Mais tarde, tornaram-se preceptores ou mestres espirituais e libertaram o mundo inteiro. Verso 108. Dessa maneira, o Senhor foi até a parte mais meridional da Índia, convertendo todas as províncias ao Vaishnavismo. Verso 109. O Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu não manifestou suas potências espirituais em Navadvipa, porém manifestou-as no sul da Índia e libertou todas as pessoas de lá. Verso 110. Pôde entender como o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu delega poderes a outros quem é realmente devoto do Senhor, tendo recebido sua misericórdia. Verso 111. Quem não acredita nos incomuns passatempos transcendentais do Senhor é derrotado, tanto nesse mundo quanto no próximo. Verso 112.
Deve-se entender que tudo o que afirmei sobre o início do movimento do Senhor refere-se também ao período em que o Senhor viajou pelo sul da Índia. Verso 113. Chegando ao lugar sagrado, conhecido como Kurmakshetra, o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu visitou a deidade, ofereceu-lhe orações e prestou-lhe reverências. Verso 114. Enquanto esteve nesse local, o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu vivia em seu costumeiro êxtase de amor a Deus e ria, e chorava, e dançava, e cantava. Todos que o viam ficavam pasmos. Verso 115. Após ouvir a respeito dessas maravilhosas ocorrências, todos iam até lá para vê-lo. Ao verem a beleza do Senhor e seu êxtase, todos ficavam admirados. Verso 116. Todos tornavam-se devotos pelo simples fato de ver o Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Punham-se a cantar Krishna e Hari e todos os santos nomes. Mergulhavam todos em grande êxtase de amor e começavam a dançar, erguendo os braços. Verso 117. Outros que sempre os ouviam cantar os santos nomes do Senhor Krishna também tornavam-se Vaishnavas naquelas aldeias. Verso 118. Por ouvir o santo nome de Krishna, a região inteira tornou-se Vaishnava. Era como se o néctar do santo nome de Krishna inundasse toda a região. Verso 119. Passado algum tempo, quando o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu manifestou sua consciência externa, um sacerdote da deidade do Sr. Kurma deu-lhe diversas oferendas. Verso 120. Eu já expliquei como Sri Chaitanya Mahaprabhu pregava e não repetirei a explicação. Em todas as aldeias que o Senhor entrava, seu comportamento era o mesmo. Verso 121. Numa aldeia havia um brahmana védico chamado Kurma. Ele convidou o Sr. Chaitanya Mahaprabhu à sua casa com grande respeito e devoção. Verso 122. Esse brahmana trouxe o Sr. Chaitanya Mahaprabhu à sua casa, lavou-lhe os pés de lótus e com seus familiares bebeu a água. Verso 123. Com grande afeto e respeito, esse brahmana Kurma fez Sri Chaitanya Mahaprabhu comer toda espécie de alimentos. Em seguida, os restos do alimento foram compartilhados entre todos os membros da família. Verso 124. Então o brahmana começou a orar. Ó, meu Senhor, o Senhor Brahma medita em teus pés de lótus, e esses mesmos pés de lótus vieram à minha casa. Verso 125. Meu querido Senhor, não tem limite a minha grande fortuna, não se pode descrevê-la. Hoje minha família, nascimento e riquezas tornaram-se todos gloriosos. Verso 126. O Brahmana suplicou ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu: Meu querido Senhor, por favor, agracia-me e deixa-me ir contigo. Não posso mais tolerar as ondas de miséria provocadas pela vida materialista. Verso 127. Sri Chaitanya Mahaprabhu replicou: Não tornes a falar dessa maneira. É melhor permaneceres em casa e cantares o santo nome de Krishna sempre. Verso 128. Instruía todos a seguirem as ordens dadas pelo Sr. Sri Krishna no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam. Dessa maneira, torna-te um mestre espiritual e tenta liberar a todos nessa terra. Verso 129. Sri Chaitanya Mahaprabhu aconselhou ainda ao Brahmana Kurma: Se seguires essa instrução, tua vida materialista no lar não impedirá teu avanço espiritual. Na verdade, se seguires esses princípios regulativos, encontrar-nos-emos aqui novamente, ou melhor, jamais perderás minha companhia. Verso 130. No caso de todo aquele que Sri Chaitanya aceitasse caridade tomando praçada, ele convertia seus habitantes ao seu movimento de Sankirtana e aconselhava-os exatamente como aconselhou ao Brahmana chamado Kurma. Versos 131 e 132. Durante sua jornada, Sri Chaitanya Mahaprabhu passava a noite num templo ou à beira da estrada, sempre que aceitava a comida de alguém. Dava-lhe o mesmo conselho que deu ao Brahmana chamado Kurma. Ele adotou esse método até retornar a Jagannatha Puri de sua viagem pelo sul da Índia. Verso 133. Assim acabo de descrever elaboradamente o comportamento do Senhor no caso de Kurma. Dessa maneira podereis conhecer o comportamento de Sri Chaitanya Mahaprabhu por todo o sul da Índia. Verso 134. Assim o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu pernoitava num lugar e na manhã seguinte, após banhar-se, partia outra vez. Verso 135. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu partiu, o Brahmana Kurma acompanhou-o por uma grande distância, mas oportunamente o Sr. Chaitanya cuidou de reenviá-lo para sua casa.
Verso 136. Havia também um Brahmana chamado Vasudeva, que era pessoa grandiosa, mas sofria de lepra. Na verdade, seu corpo estava cheio de vermes vivos. Verso 127. Embora sofresse de lepra, o Brahmana Vasudeva era iluminado. Assim que um verme caía de seu corpo, ele pegava-o e recolocava-o no mesmo lugar. Verso 138. Então, certa noite, Vasudeva ouviu falar da chegada do Sr. Chaitanya Mahaprabhu e, de manhã, foi ver o Senhor na casa de Kurma. Verso 139. Ao chegar à casa de Kurma para ver Chaitanya Mahaprabhu, o leproso Vasudeva foi informado de que o Senhor já partira. Então, o leproso caiu ao chão inconsciente. Verso 140. Como Vasudeva, o Brahmana leproso, se lamentasse por não ter podido ver Chaitanya Mahaprabhu, imediatamente o Senhor regressou àquele local e abraçou-o. Verso 141. Ao ser tocado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, tanto a lepra quanto sua aflição foram embora. Deveras, o corpo de Vasudeva ficou muito belo, para sua grande felicidade. Verso 142. Enchendo-se de admiração ao presenciar a maravilhosa misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o Brahmana Vasudeva começou a recitar um verso do Srimad Bhagavatam, tocando nos pés de lótus do Senhor. Verso 143, ele disse: Quem sou eu? Pobre e pecaminoso amigo de um Brahmana. E quem é Krishna? A suprema personalidade de Deus, plena de 6 opulências. Não obstante, ele abraçou-me com seus 2 braços. Versos 144 e 145. O Brahmana Vasudeva prosseguiu: Ó meu misericordioso Senhor, esta misericórdia não é possível para entidades vivas comuns. Somente em ti pode-se encontrar tal misericórdia. Ao ver-me, mesmo uma pessoa pecaminosa vai embora devido ao mau odor de meu corpo. Ainda assim tu tocaste em mim. Assim é o comportamento independente da suprema personalidade de Deus. Verso 146. Por ser manso e humilde, o Brahmana Vasudeva temia ficar orgulhoso após ter sido curado pela graça de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 147. Para proteger o Brahmana, Sri Chaitanya Mahaprabhu aconselhou-o a cantar o mantra Hare Krishna sem parar. Se fizesse assim, ele jamais ficaria desnecessariamente orgulhoso. Verso 148. Sri Chaitanya Mahaprabhu também aconselhou a Vasudeva que pregasse sobre Krishna e assim libertasse as entidades vivas. Como resultado disso, Krishna, muito em breve, aceitá-lo-ia como seu devoto. Verso 149. Dessa forma, depois de instruir o Brahmana Vasudeva dessa maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu desapareceu daquele lugar. Os 2 Brahmanas, Kurma e Vasudeva, abraçaram-se, então um ao outro começaram a chorar, lembrando-se das qualidades transcendentais de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 150. Assim acaba de descrever como Sri Chaitanya Mahaprabhu curou o leproso Vasudeva, recebendo, portanto, o nome Vasudeva Amrita Prada. Verso 151. Encerro assim minha descrição da primeira viagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu, sua visita ao templo de Kurma e a liberação do Brahmana leproso Vasudeva. Verso 152. Quem ouvir esses passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu com fé, certamente alcançará muito em breve os pés de lótus do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 153. Admito não conhecer o começo nem o fim dos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Porém, tudo quanto escrevi foi o que ouvi da boca de grandes personalidades. Verso 154. Ó devotos, por favor, não considereis minhas ofensas a esse respeito. Vossos pés de lótus são meu único refúgio. Verso 155. Orando aos pés de lótus de Sri Rupa e Sri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro o Sri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Fim da narração do capítulo 7 do Madhya Lila do Sri Chaitanya Charitamrita.